Queridos amados irmãos, aqui estamos novamente para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. O estudo da Palavra de Deus nos leva, na verdade, a um preparo para algum dia encontrarmos com Jesus nas nuvens do céu. Esse mundo é um mundo de pecado, cheio de dificuldade, provações e tribulações. Mas o próprio Jesus disse que devemos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele disse, se eu venci, vocês irão vencer também. Mas estamos agradecidos por a Deus pela noite, por esse levantar, por esse dia. E aqui estamos para estudar um pouco sobre a palavra dele. E para que esse estudo seja próspero, para que esse estudo tenha realmente um fundamento, a gente vai convidar o professor. Esse professor é exatamente o Espírito Santo, através de uma oração. Vamos fazer isso agora? Curvemos as nossas frontes para orarmos a Deus. Santo Pai, Deus rico em misericórdia, como teus filhos aqui estamos, agradecido por ricas bênçãos e cuidados que tem nos concedido. Te agradecemos pela noite, por esse levantar, pelo dia. E aqui estamos para estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Queremos que esteja presente aqui, orientando a cada um de nós, instruindo a cada um de nós, para que através desse ensinamento possamos estar algum dia preparados para encontrar-se com Jesus nas nuvens do céu. Fica conosco, orienta-nos agora, se faça presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um prazer estar com vocês aqui, estudar um pouco e preparar-nos para esse encontro com Jesus. Mas todas as ocasiões aqui nós temos uma história para contar. E essa história pode ser de qualquer parte do mundo. E hoje nós vamos para a Argentina. O título do Provai e Vede dessa semana, é isso que nós vamos assistir agora, traz a história de uma jovem senhora por nome de Hannah. E traz o título, O Desafio de Hannah. Hannah era uma jovem senhora que, certa ocasião, em oração, ela pediu a Deus que orientasse no caminho certo que devia andar, mostrasse uma igreja para ela. E nesse pedido de oração, ela foi dormir. Nesse pedido de oração, ela deixou que Deus respondesse no momento que ela achasse bem adequado. A história nos conta que no dia seguinte uma pessoa bateu na sua porta. E quando bateu na sua porta, era um comportor. O que é um comportor? É uma pessoa que vende livros. Na nossa igreja, a Igreja Adventista, nós temos vários comportores. E esses comportores vendem os seus livros, e que esses livros é exatamente para custear o seu curso, não é? Os seus estudos. E esse comportor, batendo sua porta, e entre conversas, ele chegou a deixar com ela uma Bíblia e um livro. O livro era O Desejado de Todas as Nações. É um dos livros muito conhecido e lido por aí afora, não é? Traz a história de Jesus em vários aspectos. Pois bem, ela tinha 2 filhos na época e ela assim encontrou a Igreja Adventista. O tempo passou. Hoje, Hannah já tem uma certa idade. Ela tem 2 filhos, todos 2 são pastores, e tem uma filha que é fisioterapeuta. Ela agradece muito a Deus, porque Deus enviou aquele comportor, e aquele comportor orientou a ela como deveria se encaminhar, ou melhor, a Bíblia encaminhar a pessoa. Mas vamos agora assistir o Provai e Vede, o desafio
de Hana. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hana. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns! Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hana comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como colportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de colportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hana novamente, dando seu testemunho diante de todos os colportores. Ela comentou que depois da visita de um colportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hana está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
Bonita a história, não, irmãos? A perseverança daquela mulher, não é? E ela, por ser perseverante, ela teve uma vitória. Tendo essa vitória, Deus agora o concedeu. E ela foi muito agraciada por ter aqueles 2 filhos bem instruídos e aquela outra filha, que é uma fisioterapeuta, não é? Mas agora a gente vai cantar. O hino de hoje é o 127. O 127, um hino de louvor, como todos são hinos de louvores a Deus, ele traz por título Quando Deus Fizer Chamada. Nós não sabemos quando, mas algum dia Deus fará chamada. Ele vai chamar os seus filhos. Vai chamar os seus filhos e ali ele vem, neste encontro, ele vai levar seus filhos para esse tão prometido céu. Que você esteja lá, que você esteja neste encontro. Vamos cantar? 127, Quando Deus Fizer Chamada. Estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais, que a feliz eternidade começar, e passados para sempre desta vida as tristezas, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. As harpas ressoarem pela abóbada sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Este hino é um dos hinos que eu gosto muito, né? Quando Deus fizer essa chamada para os santos seus reunir, estaremos todos lá no lindo mar. Que bonito, né? Mas vamos agora estudar um pouco sobre a palavra de Deus. O título do sermão de hoje é A Coroa da Vida no Regresso do Redentor. A coroa da vida no regresso do Redentor. O Redentor é Jesus Cristo, como todo mundo sabe. E o estudo de hoje está baseado no capítulo 14 do livro de João, Evangelho de João, de 1 a 3. É um dos versículos mais queridos para mim. Existem outros, mas esse aí é muito significativo.
Ele diz assim: não se turbe vosso coração, ou seja, não se preocupe, disse Jesus, não se turbe vosso coração, não se preocupe, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A volta de Cristo, irmãos, não foi os apóstolos que disseram, não foram os reis, entendeu? Não foram nenhum missionário, foi o próprio Jesus. Ele disse: eu vou, mas eu volto. Essa promessa ele irá cumprir. Essa promessa ele irá cumprir. E ele gostaria de encontrar você, para que pudesse levar para esse tão prometido céu. Muito bem. Queridos, você já teve o privilégio de ganhar algum presente? Mas é claro que já. Todo mundo já ganhou presente. Que geralmente os presentes são surpresa. Ninguém está esperando aquilo. Não é? Mas existem presentes modestos, existe um grande presente, existe aqueles presentes simples que a gente chama de lembrancinha, né? Uma recordação, mas que quando a pessoa traz esse presente, isso quer dizer que ela foi lembrada. Muito bem, você já teve o privilégio de ganhar alguma medalha? Já teve o privilégio de ganhar algum troféu ou alguma condecoração? Bom, o presente você não espera, mas ganha. Mas a medalha, o troféu, a condecoração, você também ganha. Só que tem uma diferença. A medalha, os troféus, a condecoração, você lutou para isto. Entendeu? Você lutou. Você teve um alvo, você teve um objetivo. Você quis alcançar aquilo ali. Você teve aquele alvo como meta. Eu vou chegar lá. Você pode ter ganho alguma medalha, e medalha se ganha, talvez, num colégio, não é? Por ter tirado boas notas. Pode ter ganho medalha numa competição, num jogo de futebol, numa corrida, qualquer coisa. Troféu é a mesma coisa. Mas condecoração é um pouco mais difícil. A condecoração, por exemplo, existem certas encomendas municipal, estadual e até na área federal, que isso aí, para receber, é preciso que a pessoa faça jus para merecer. Então, a pessoa, não é a qualquer pessoa que se dá uma condecoração, não é. Então, a pessoa lutou para isso. Para tanto, irmãos, os vitoriosos, eles são reconhecidos pelos esforços, pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades. E existe uma frase que a gente conhece muito, né? Diz assim: você merece. Você merece porque você lutou. Então, muitas vezes, esses esforços, essas lutas, são reconhecidas pelas pessoas. Porque a pessoa se dedicou para tal. Queridos, em muitos casos, a vitória requer um certo sacrifício. Por exemplo, eu me lembro muito bem de uma determinada Olimpíada, não me lembro qual, um repórter estava entrevistando um atleta. Então,
ela não ganhou, ela ficou em quarto lugar, né? Existem 3 medalhas, né? Ouro, prata e bronze, mas ela não ganhou nenhuma medalha, ela tirou em quarto lugar. E o repórter perguntou para ela, quando é que vai começar o treinamento para a próxima Olimpíada? Ela disse, quando chegar no Brasil, ou seja, 2 dias depois. E muitas vezes esse atleta se sacrifica por 4 anos para alcançar um objetivo, um alvo, mas às vezes nem alcança, mas houve um sacrifício da sua parte. Então, para a pessoa ganhar essa condecoração, é preciso um sacrifício da sua parte. E tendo esse sacrifício da sua parte, muitos irão reconhecer, não, ele ou então ela mereceu aonde está, como está, o que recebeu, porque lutou para tal. No lado espiritual, é a mesma coisa. No lado espiritual é a mesma coisa. Pois bem, o lado espiritual exige renúncia da pessoa. E o cristianismo, irmãos, exige muito mais. Como a gente pode dizer que ele exige muito mais? Ele exige mais porque no cristianismo ele exige a morte do adorador. A morte do adorador. Então Jesus disse, necessário é nascer de novo. Eu tenho que morrer. E esta morte é simbolizada pelo batismo. Então, no lado espiritual, no cristianismo, ele exige a morte do adorador. Essa morte é a morte simbólica, ou seja, mesmo vivendo neste mundo do pecado, todas as suas oferendas devem ser esquecidas e todas as suas ações devem ser voltadas para Deus. Só dessa maneira a pessoa é merecedora desta coroa da vida eterna. Somente desta maneira. Pois bem, mas para tanto, existe também o menosprezo de amigos, de colegas de trabalho, da família. Tá certo? E muitas vezes a gente escuta aquela frase, fulano agora só quer ser santo. Fulano agora só quer ser santa. Depois que fez e aconteceu, agora... Meu Pai do céu, o mundo é tão perverso, o mundo é tão ruim, que praticamente não se alegram na restauração de uma pessoa. Não se alegram. Começa logo botando defeito e lembrando os seus malfeitos no passado. É como alguém que vive no mundo das drogas. Alguém que vive no mundo das drogas e reconhece o seu erro e para, e agora alguém diz, só quer ser santo agora. Quer dizer, ficava mais feliz a pessoa se o fulano tivesse morrido nas drogas. E por que não restabelecer aquela vida? E por que não dar apoio àquele rapaz, àquela jovem? Por que não fazer isso? Pois é, para sermos merecedor dessa vida eterna, vivendo nesse mundo de pecado, a gente recebe menosprezo de muita gente. Muita gente. Mas Deus, na pessoa de Jesus, Ele promete uma coroa da vida eterna. Essa coroa está destinada aos vitoriosos. Não quer saber quem? Deus não quer saber o que você fez. Ele não quer saber por onde você andou. Ele simplesmente abre os braços e te oferece o perdão dos pecados.
Ele te oferece o perdão dos pecados, te oferece a vida eterna. E o que é que você quer mais? O mundo não reconhece isso. Jesus reconhece. Muito bem. Veja só, quantos filhos de Deus pagaram com a vida a fidelidade para com Deus? Quantos? Muitos pagaram com a própria vida. Veja o que Jesus disse, está escrito aqui no livro do Apocalipse 2:10, capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, mas para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse: se você for fiel até a morte, Ele promete a vida eterna. Para os acontecimentos desse mundo, para os comportamentos das pessoas, para tudo tem jeito. A gente ouve essa frase por aí fora. Para tudo tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Pois eu lhe digo que até para a morte tem jeito. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, volta a viver. Então até para a morte tem jeito. Veja ainda o que diz aqui. Durante o 2º e o 3º século, os imperadores romanos procuravam exterminar a igreja cristã com perseguições. O paganismo, por sua vez, ele previa que com a chegada do cristianismo, com a pregação do evangelho, houvesse um triunfo por parte dos cristãos, por parte do cristianismo. E os seus templos, os templos pagãos e os altares iriam desaparecer, pois a fogueira da perseguição foi acesa. E muitas pessoas morreram, se sacrificaram, mas acreditando na promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pois bem, os cristãos, ele era despojado de suas posses e expulso de suas casas e terras. Sem nenhuma razão aparente, eles eram expulsos de suas próprias casas, das suas terras, eram expulsos, eram tomados muitas vezes, pessoas tomavam, às vezes, o próprio Estado, e grande número deles, que eram nobres, escravos, ricos, pobres, letrados, ignorantes, diz que eles foram mortos sem misericórdia. Foram mortos sem misericórdia. O título do sermão é A Coroa da Vida no Regresso do Redentor. A coroa da vida. Coroa é símbolo de vitória. Coroa é símbolo de vitória e Deus quer dar vitória a cada um de nós. Ele quer dar vitória a você em particular. Pois bem, veja o que diz aqui. Vamos ler o que está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 8, de 1 a 4. Diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Quem é Saulo? Saulo era Paulo. Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Aí diz que Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão que foi morto apedrejado, e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, que era Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e agora levava ele para as prisões. Deus transforma as pessoas, irmão. Ele muda as pessoas. Mas ele muda, ele transforma se a pessoa permitir. O Espírito Santo está pronto para agir em favor da pessoa, desde que a pessoa esteja pronto para ceder a oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe com ele. Vamos comparar uma coisa com a outra. O médico, muitas vezes, quando consulta o paciente, aí diz assim, em tom de brincadeira, né? Em tom de brincadeira, mas com ânimo, né? Para ajudar. Aí muitas vezes o médico diz, vamos entrar na faca? Ou seja, vamos fazer a cirurgia? Se o paciente disser não, ele não pode fazer nada. Ele não vai impor, ele não vai obrigar. Então a mesma coisa é Jesus. Jesus, ele chama. O Espírito Santo está em nosso favor. Ele convida, mas ele não invade a vida de ninguém. Ele diz, vinde a mim todos vós. Se você vem, ele está de braços abertos. Mas lembre-se, não se sabe quando, mas algum dia a oportunidade que é oferecida hoje a muita gente, breve, muito breve, ela vai acabar. O pessoal diz que a paciência de Deus é infinita. Não, é o contrário. O amor dele é que é infinito. A paciência dele tem limite. A paciência dele, por ser longa, a Bíblia diz que é longânimo. Mas algum dia essa longanimidade, ela vai acabar. Entendeu? Ela vai acabar. Então, quando acabar, ela cessa a oportunidade para os pecadores. Por enquanto, ele só está convidando. Muito bem. O exemplo das pessoas no passado, o comportamento das pessoas no passado, os sacrifícios que as pessoas fizeram, o amor que tiveram pela causa do Evangelho, aquelas pessoas que atenderam ao chamado de Cristo, isso serve de exemplo. Então devemos seguir ao seu exemplo. Mas nenhuma dessas pessoas são dignas de adoração. Tem pessoas que têm o santo fulano de tal como seu protetor, a santa fulano de tal como sua protetora. Protetor nosso só tem um. Chama-se Jesus Cristo. E nenhum desses santos intercede por mim, intercede por você. Nenhum deles. Porque a Bíblia diz lá no livro de 2ª carta de Timóteo 2,5, ou do 2,15, que ele diz assim, só existe um mediador, só existe um intercessor entre nós e Deus, Jesus Cristo, o justo. Jesus foi o único sem pecado, que pagou o preço do pecado em favor dos pecadores. Ele em si mesmo não tinha pecado, mas ele pagou o preço. Ele pagou o preço da desobediência dos outros, para que essas pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador possam ter direito à vida eterna, que é dele desde o princípio.
ele convida a cada um de nós. Mas deixa eu te contar uma história aqui. Na igreja de Esmirna, na Ásia Menor, existia um pastor ou bispo, era a mesma coisa, por nome de Policarpo. O Estado exigia, Roma exigia, que Policarpo adorasse a César, ou seja, ao imperador. Mas ele se negou. Ele se negou e isso lhe custou a vida. Quando as pessoas no último apelo exigiam que Policarpo renunciasse, ele disse, o seguinte: servi a Jesus por mais de 50 anos. Servi a Jesus por mais de 50 anos. Ele nunca falhou nem um dia comigo. Por que que agora, nesse último momento, eu vou ter que traí-lo? E Policarpo foi morto em fogueira. Foi morto na fogueira. Isso no ano 168 depois de Cristo. 168 anos de nossa era. Pois bem, mas a recompensa está reservada para Policarpo e para todo aquele no século 21 que acreditarem em Cristo Jesus. Está reservada para cada um de nós. Sabe, irmãos, o inimigo de nossas vidas, Satanás e seus anjos, ele tem procurado colocar diante de nós coroas de menos brilho, coroas por brilho temporário, para exatamente ofuscar a coroa da vida eterna. As pessoas gostam de viver o presente, mas não gostam de se preparar para o futuro. Eu estou falando no lado espiritual. O que é que vai acontecer comigo amanhã? Não sei. O que é que vai acontecer com você amanhã? Não sei. A morte pode chegar amanhã, pode chegar até hoje. Então é preciso nós estarmos preparados para tal. Procurar viver uma vida de crescimento espiritual. Uma vida que a pessoa venha a crer na palavra de Deus e viver o que ele ensina. Irmãos, olha, se eu ou você não vive o que a Bíblia ensina, a gente não está fazendo nada. Absolutamente nada. Se a pessoa quer viver, quer ter a vida eterna, tem que sacrificar essa vida de pecado. Porque a vida que Jesus promete é uma vida santa. E essa vida santa, para termos direito, é preciso que venhamos a renunciar a essa vida de pecado que nós estamos acostumados. Pois bem, o que nos atrapalha? O que é que nos atrapalha para recebermos a recompensa da vida eterna? Várias coisas. Várias coisas. Por exemplo, um pecado acariciado. Esse pecado acariciado é aquele pecado que eu sei que é errado fazer, você sabe que é errado fazer, mas como ninguém está vendo, como ninguém sabe, a pessoa continua fazendo. Chama-se pecado acariciado. Porém, todo pecado, por menor que seja, sendo constante, ele vai aumentando. E quando ele aumenta, o débito é muito maior. Tá certo?
O débito é muito maior. Por exemplo, os prazeres e os tesouros deste mundo. Então, tem pessoas que quanto mais tem, mais quer. Você sabe disso. Quanto mais tem, mais quer. Então, esses avarentos, eles não têm direito a essa vida eterna. Porque ele está buscando coisas materiais. Quando eu digo isso, não é que seja proibido você lutar pelo melhor para a sua vida, não, viu? Você tem esse direito. Entendeu? Qualquer pessoa tem esse direito. Todo mundo quer ter, por exemplo, sua casa própria. Todo mundo, por exemplo, quer ter um bom emprego. Isso não é pecado. Entendeu? Isso não é pecado. Agora, eu não devo me firmar nessas coisas e esquecer do doador da vida. Aí é diferente. Entendeu? Então, o pecado acariciado, os prazeres desse mundo, né? Os tesouros desse mundo, né? O orgulho, a cobiça, né? E o medo da perseguição. Olha, se você não quer seguir a Cristo por causa de crítica dos seus amigos, se você não quer servir a Cristo devido à perseguição no seu trabalho, da sua família, você pode perder a vida eterna, viu? Se requer um sacrifício por parte das pessoas. A gente sacrifica essa vida terrena para termos direito à vida no céu. Essa vida, ela pode ser longa como for, mas algum dia termina. Essa vida você pode ter o melhor conforto, mas algum dia termina. E até aqui, e será para sempre, tudo que se ganha neste mundo, fica aqui. A pessoa nasce e nasce sem nada. E quando morre, não leva nada. Entendeu? Então tudo que existe nesse mundo vai ficar aqui. A pessoa não leva nada. Bom, os faraós têm uma riqueza terrível lá naquelas pirâmides, que são o túmulo deles. Então tem uma riqueza incalculável ali dentro. Pergunta-se, eles estão utilizando? Mas é claro que não. A riqueza que tem ali dentro é aqui na terra. E vai ficar aqui na terra. Nenhum deles vai utilizar. Pois bem, o que é que motiva a mim e a você a permanecer fiéis a exemplo das pessoas no passado? Vamos ver o que diz? Aqui em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Diz assim. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, olha, a coroa da vida eterna, me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Sabe o que eu me admiro nesse versículo? É que Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, ou seja, eu lutei nesta vida. Eu lutei nesta vida, eu completei a minha carreira, eu fiz o que era correto, eu guardei a fé. E a coroa da justiça está guardada para mim. Deus, o reto juiz, me dará naquele dia. Mas sabe o que é que ele diz logo em seguida? Ele diz assim, e não somente para mim. Ele não foi egoísta. Ele disse não somente para mim, mas também para todos quanto amam a vinda de Cristo.
Irmão, nós depositamos esperança na volta de Jesus. Depositamos esperança na volta de Jesus. Ora, se eu deposito esperança na volta de Jesus, se eu estou ansiando esse dia da sua volta, eu devo me preparar para este dia. Quando se faz uma festa, quando se faz uma viagem, quando se faz um almoço para a família, um encontro, não se prepara antes? Pois nós devemos nos se preparar agora. Se eu aguardo a volta de Cristo, eu tenho que me preparar para este encontro. Preparar não é vestir uma roupa cara, não. É se a vida está em dia, conforme o ensinamento de sua palavra. Aí sim. Muito bem. Em João, Evangelho de João 16:33, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por dificuldades. Mas ele diz logo em seguida: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu venci o mundo, eu venci a tentação, eu venci a provação por você, para dar a vitória a você. Por isso que diz que somos salvos pela graça. E sempre se foi salvo pela graça. Não é somente de Cristo para cá, não. É a partir de Adão. Sempre foi salvo pela graça. Aí diz, mas Jesus morreu muito depois de Adão. Sim, mas existia a promessa de um Salvador. Tudo que se fazia era acreditando no cumprimento dessa promessa, acreditando no cumprimento dessa palavra. Aí Jesus disse: eu venci o mundo, venci em seu favor. Eu venci para presentear você com a vida eterna. Vamos ler ainda o que diz lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: como está escrito, nem olhos viram, escute bem isso aqui. Vou ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Você entendeu? Quando Paulo viu aquela riqueza, ele foi proibido de dizer o que viu. Mas ele não se aguentou. Ele disse: olha, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, e que o homem não pensou ainda, é isso que Deus tem preparado para ele. Irmãos, a gente prega sobre a vida eterna, a gente prega sobre o céu, mas a gente não tem a menor ideia como é. Mas com certeza será muito melhor do que aquilo que a gente pensa. Com certeza. Pois bem, querido, no prometido regresso de Jesus, existem grandes promessas. Eu não sei se você sabe, mas eu vou revelar agora, certo? Segundo estudos que foram feitos, existe mais de 3.751 promessas na Bíblia. 3.751 promessas na Bíblia. E sabe o que é mais interessante? É que no Novo Testamento, somente no Novo Testamento, existe 318 vezes, ou então 318 promessas
somente que fala a respeito da volta de Cristo. Veja como é importante. Um livrozinho tão pequeno, né? O Novo Testamento, comparado com o Velho, somente falando da volta de Cristo, ele fala 318 vezes. Irmãos, sabe por que isso tudo? Porque a volta de Jesus não somente é o presente da vida eterna, mas é o ponto final da história do pecado. E sendo o ponto final da história do pecado, ele está dizendo que vai destruir Satanás, seus anjos e aquelas pessoas que estiverem do lado de Satanás e seus anjos. Diz lá no Evangelho que o fogo eterno está preparado para Satanás e seus anjos, somente para eles, Satanás e seus anjos. Mas, se alguma pessoa estiver identificada com o ensinamento de Satanás e seus anjos, ou seja, abraçando as coisas deste mundo, será destruído junto com ele. Porque o primeiro mundo foi destruído com água. A gente sabe essa história, lá no tempo de Noé. Mas o Apocalipse diz que o segundo mundo, esse que nós estamos vivendo, será destruído com fogo e enxofre. Todas as pessoas serão destruídas. Irmãos, a volta de Jesus ela é incondicional. Tá certo? A volta de Jesus ela é incondicional. Então as pessoas podem evitar qualquer coisa. Mas a volta de Jesus é incondicional. Ela vai acontecer de todo jeito, que a pessoa queira ou que não queira. Vamos comparar. É uma mulher que está gestante. Então, ela não precisa se preocupar. A criança vai nascer de todo jeito. Ela deve se preocupar com o enxoval. Ela deve se preocupar com o novo quarto do novo hóspede, o quarto do novo membro da família. Ela deve se preocupar com isso. Mas nascer, não se preocupe. Vai nascer de todo jeito. Não se sabe quanto, não se sabe quando, mas com certeza no tempo exato que o corpo assim determinar, a criança vai nascer de todo jeito. Então a volta de Cristo é assim. Então ele vai acontecer de todo jeito. Ele vai vir, porque a Bíblia diz que ele prometeu voltar. Quando Jesus ressuscitou e que ele subiu aos céus, ele não ressuscitou e logo em seguida ele não foi para os céus. Não, ele ainda passou 40 dias com seus discípulos. Mas quando ele sobe aos céus, ele prometeu voltar. Quando ele sobe, 2 anjos descem. E os anjos dizem assim: varões galileus, está escrito lá no livro de Atos 2. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus virá do mesmo modo em que o viste subir. Tem igreja por aí fora que diz que Jesus já voltou. Que loucura! Tem igreja por aí fora que prega que o arrebatamento da igreja será secreto. A Bíblia acabou de dizer, que diz que todo olho vai ver. Apocalipse também diz isso. Que todo olho vai ver. Então não é nada em secreto. Então vai acontecer isso aí. E se vai acontecer, é preciso que eu esteja preparado para tal dia. É preciso que você esteja preparado para este acontecimento. Irmãos, sabe, é importante a volta de Cristo? É importante. Mas sabe o que é mais importante? É saber de como eu estou naquele dia. Entendeu agora? É saber de como eu estou naquele dia.
Da boca de Jesus sairá duas frases. Da boca de Jesus, neste dia, sairá duas frases. Ele vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, e se aposse do reino que está preparado desde a fundação do século. Isso é uma frase maravilhosa. Você ser bem-vindo. Vinde, benditos do meu Pai. Essa é uma das frases. E a outra é: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Qual dessas frases a pessoa quer ouvir? Aí diz assim: não, é claro, a primeira, vinde, benditos do meu Pai. Sim. Mas é preciso que a vida esteja preparada agora. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Jesus disse quando iria voltar? Não. Ele não disse quando iria voltar. Ele não marcou a data. E por que ele não marcou uma data? Porque a volta dele depende de uma missão a ser cumprida. E que missão é essa? O Evangelho a ser pregado no mundo inteiro. Quando esse Evangelho for pregado no mundo inteiro, está escrito em Mateus 24:14, então virá o fim. Mas ele deixou os sinais, irmãos. Ele deixou os sinais, e esses sinais, todos estão na Bíblia. Eu vou citar alguns deles aqui, viu? Diz assim, ó. Em Lucas 21, 25, 26, ele diz que haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. O escurecimento do sol, isso aconteceu 19 de maio de 1780. A lua, que se transformou em sangue, foi no mesmo dia, 19 de maio. E a queda das estrelas foi 13 de novembro de 1833. A queda das estrelas é simbolizada pela queda de muitos meteoros. Esse foi um dos sinais da volta de Cristo, ou da breve volta de Cristo. No livro de Joel 3,10, ele diz que haverá muitas guerras. E ele diz ainda: e o fraco diga, eu sou forte. Irmãos, existe uma nação pequena que desafia uma nação grande. Isso são um dos sinais. No livro de Daniel 14,4, ele diz que a ciência vai se multiplicar. O saber vai se multiplicar. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, ele fala da população que seriam blasfemadoras, seria caluniadora, muitos atrevidos, traidores, filhos desobedientes aos pais, etc, etc. Então eu queria que você lesse isso aí em casa, viu? 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Aí mostra exatamente o comportamento da sociedade. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Em Lucas 21, ele fala de terremoto, epidemias, e a gente tem uma agora, né? Que não é nem epidemias, é pandemia. É no campo muito maior, ou seja, o mundo. Então ele diz que haveria terremotos, epidemias, pandemias, fome, rumores de guerra, nação contra nação, fome, enchente, furacões, tsunamis e muitas outras coisas por aí fora. São sinais da volta de Cristo. Em Tiago 5, de 1 a 8, ele fala da exploração da mão de obra e do acúmulo de riquezas. Por falar em acúmulo de riquezas, quantas pessoas estão se aproveitando agora, não? Comprando um objeto, suponhamos, por R$13 e botando na nota 37. Quantas pessoas estão agora
acumulando riquezas injustas, né? Quantas? Em 2 Pedro 3, 3 e 4, fala de escarnecedores, pessoas que estariam zombando da volta de Cristo. Então lá em Pedro diz assim: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, tudo continua do jeito que está. E uma pessoa já me disse: Jesus não vai voltar mais não, pai. Se ele voltar, o pessoal vai matar ele, a mesma coisa como mataram no passado. Só que tem uma pequena diferença. Ele virá com poder, com todo o poder e a glória que ele tem no céu. Agora é diferente. Mas existem pessoas que estão zombando de sua volta. Escarnecedores. Em Mateus 24,14, ele diz que esse evangelho será pregado no mundo inteiro. Está sendo feito agora. Não através de mim, mas de muitas pessoas por aí fora. Aí em Lucas 21:36 ele diz, olha, Lucas 21:36. Ele diz, olha, quando começar a acontecer essas coisas, orai e vigiai, porque a vossa redenção se aproxima. E tudo isso já aconteceu ou está acontecendo. São sinais da volta de Cristo. O título do sermão de hoje foi A Coroa da Vida no Regresso do Redentor. Breve, breve, Jesus voltará. E ele trará uma coroa de vitória para cada pessoa que acreditar nele. Ele quer entregar essa coroa a você. Acredite nas promessas da Bíblia. Acredite em Jesus Cristo. Acredite, porque breve, breve, ele virá nos buscar. Porque se eu não estiver pronto, você estará. E ele leva você. Mas também se você não estiver pronto, quem vai estar pronto sou eu. Jesus virá. Ele virá porque ele vai encontrar gente esperando por ele. Mas mesmo assim ele disse, quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ou seja, encontrará gente esperando por ele? Sim, porque o pecado é tão grande, a indiferença dos humanos é tão grande, que dá a entender que ninguém vai se salvar, todos vão se perder. Mas creia, Jesus breve voltará. Ele está dando a oportunidade para mim e para você. Acredite. E agora eu cito o que está escrito lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Para que você possa alcançar o perdão e a vida eterna. Até a outra oportunidade, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Amém.